Senhor, Tu és fiel, aleluia, grande é o Senhor. Obrigado, Jesus. Digno. Gente queridos, boa noite, graça e paz. Amém. A bênção do Senhor seja continuamente derramada sobre nossas vidas. Amém. Hoje é um período de louvor e exaltação ao nosso Deus. Ele é nosso tudo, Ele é nosso bem maior. Amém. Ele é nosso amor maior, né? Muitas vezes nós fazemos declarações apaixonadas pelo cônjuge, ou sobre pela namorada, pelo namorado, mas aqueles que caminham com o Senhor viram que Ele é o nosso tudo, é o nosso amor maior. Amém. Quantos o Senhor é seu amor maior? Amém. Deus. Amados, vamos recolher rapidamente as ofertas e os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. E em seguida nós vamos estar ouvindo uma palavra. Então, você que já trouxe, disse o apóstolo Paulo, então eu vos que acrescentar, né? Todos aqui já são ministrados e graças a Deus nós falamos com pessoas que são fiéis ao Senhor e que o Senhor continue a recompensar a sua vida, retribuir você, multiplicar a tua semente em nome de Jesus. Você tem liberdade, saia do seu lugar e tem a oportunidade de ofertar a casa do tesouro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar? Amado Jesus, muito obrigado. Na terra, homens recolhem, mas no céu é o Senhor quem testifica, pois o Senhor vive. E é o Senhor também, é no Senhor que tem a recompensa. Obrigado, Deus, por cada dizimista, ofertante da tua casa, que eles vivam a bênção prometida de abundância de viveres, uma vida feliz e regalada, sustenta esse trabalho. E aos irmãos com fartura, que as suas mãos sejam abençoadas no que tocar, seja abençoado também. Guarda as suas propriedades, guarda aquilo que eles possuem, que o Senhor deu, que o Senhor nos abençoou, em nome de Jesus, e que assim possamos, com coração generoso, continuarmos aplicando, como disse o livro de Provérbios, dar ao Senhor a nossa renda, para que os nossos celeiros se encham e os nossos lagares transbordem. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pastor Li, vem para cá. Vamos receber o nome de Deus com as palmas que honram ao Senhor. Passeou bastante lá, né? Pouquinho. Jesus te abençoe e te restaure, fale Amém. através de você e que possamos aqui ser cheios da presença do Senhor, ser uma bênção, Amém. em nome de Jesus. Fica na liberdade, tá bom? Tá joia. Pode pegar esse outro aí. Só um clique embaixo. Tá liberado? Deixa eu ver se ele tá mudo. Amém. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Amém. Alegria muito grande, mais uma vez, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, podemos juntos celebrar o Senhor, glorificar o Senhor, bendizer o nome do Senhor e poder compartilhar da palavra do Senhor.
Essa noite é um culto dedicado a falar sobre família e eu gostaria de compartilhar sobre a família de Jesus com vocês nesta noite. Nós temos tantos exemplos nas Sagradas Escrituras para falarmos sobre família, seja para o bem como para o mal. Estava conversando semana passada ou retrasada, obrigado, querido, muito obrigado, na faculdade com um grupo de pessoas que nós estamos criando afinidade nos últimos 3 semestres, né? E recentemente isso foi até algo muito precioso, porque uma das pessoas, uma mulher que faz parte desse grupo nosso mais próximo, quando nós começamos, ela falou assim: puxa vida, esse lugar só tem crente, né? Na faculdade de psicologia, estudando psicologia. Ela falou: mas esse grupo só tem crente, eu não gosto de crente, não sei o quê. E falou em tom de brincadeira, mas a gente sabe que toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? E depois que eu descobri a história dela, a gente ficou um pouco próximo. Ela foi crente de uma determinada igreja, ela teve um problema no casamento e ela foi procurar ajuda com o pastor, e o pastor contou a vida dela para toda a igreja, e ela foi meio que exposta, meio não, inteiramente exposta, se desviou e falou que nunca mais queria saber de crente. Aí caiu numa faculdade que tinha o grupo de amizade que nós formamos ali, que dá mais ou menos umas 10 pessoas, uns 7 ou 8 são crentes, né? E passado 2 semestres, há uns 15, 20 dias atrás, ela propôs que nós fizéssemos uma célula no intervalo, né? E aí ela falou comigo assim: olha, você podia trazer a palavra para a gente. Eu olhei para ela e falei assim: quem te viu, quem te vê, né? Quem te viu, quem te vê, né? Ela falou: pois é. E nesse dia eu trouxe uma palavra e eu falei sobre o que eu lembrei dessa experiência por causa disso, e falei com eles: uma coisa que eu amo nas Sagradas Escrituras é que a Bíblia não esconde nada do que os homens fizeram, os homens de Deus. A Bíblia mostra tanto o lado positivo como o lado negativo, mostra as conquistas como mostra as derrotas, mostra os acertos, mas também mostra os erros, para que nós possamos aprender com eles. Mas quando nós olhamos sobre a família de Jesus, é uma família que ela mostra todos os acertos, e é nela que eu gostaria de me espelhar nessa noite para nós falarmos sobre família. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 1, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 1, nós vamos ver alguns textos, queridos. E quando falo da família de Jesus, é a família de Jesus mesmo, José, Maria e Jesus. Quando Paulo escreve tanto aos Efésios como aos Colossenses, eu vou ler aqui rapidamente o livro na carta de Paulo aos Colossenses, você não precisa de abrir, se você quiser só anotar aí, é Colossenses capítulo 3, em Colossenses 3, Paulo ele faz um resumo do que ele fala em Efésios. Então, Colossenses capítulo 3, do 18 ao 21, Paulo fala assim: mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Então, quando Paulo ele vai falar sobre família, ele fala nesses 3 níveis: marido, mulher e filhos. E é por isso que eu quero pegar a família de Jesus para falar como José como marido, Maria como esposa e Jesus como filho. Então, primeiro nós vamos falar sobre José. José, para mim, querido, é um dos personagens mais desvalorizados, por assim dizer, nas Sagradas Escrituras. Com sinceridade, qual a última vez que você ouviu alguém falar de José, marido de Maria, pai de Jesus aqui nessa terra, uma mensagem sobre ele? Levanta a mão. Qual foi? Quem já ouviu falar uma mensagem de José? Alguém já ouviu especificamente de José? Não, né? Você vê. Qual foi a última vez que você viu mencionar José numa pregação? 1 ano atrás? Quem ouviu? Ninguém? 2 anos? Talvez você nem se lembre, né? Porque eu falo justamente isso. Eu acho que José é o personagem bíblico menos valorizado de todos. E para mim era um que deveria ser super, hiper, mega valorizado. E eu quero falar isso justamente dentro desse contexto de família. Quando nós pensamos no propósito de Deus em enviar
o Filho dele, né? O Verbo encarnado, ou seja, o Deus em forma de homem, a primeira coisa que o Senhor pretendeu fazer foi trazê-lo por intermédio de uma família, para valorizar ainda mais a família. Família é um projeto de Deus, quem crê nisso diga amém. Amém. Deus não escolheria nenhuma outra instituição para enviar Jesus. Deus não enviaria Jesus como uma produção independente de Maria. É muito comum nos nossos dias, não é verdade? As mulheres hoje estão escolhendo muitas vezes ter, abre aspas, uma produção independente. Eu quero um homem só para que eu possa me dar a semente, para que eu tenha um filho e eu crio meu filho independentemente. Então Deus não faria isso, porque esse não é o projeto de Deus para a vida do homem e da mulher no que diz respeito a constituir famílias. Isso acontece muitas vezes em consequência de um casamento que muitas vezes não deu certo. Isso pode acontecer, sim, não é disso que eu estou dizendo. Mas o projeto original não é nem que homem e nem que mulher tenham produções independentes, porque a família é constituída por pai, mãe, filho ou filhos. Então Deus não escolheria uma outra forma a não ser de enviar Jesus dentro do seu projeto original e mais precioso, por onde passam todas as bênçãos para o ser humano, passam pela família. Com Jesus não seria diferente. E Deus não escolheria, porque nós ouvimos muito falar de Maria, e ela é uma mulher preciosíssima, para mim, a mais preciosa de todas as mulheres das Sagradas Escrituras, Maria, aquela que foi a mãe de Jesus aqui nessa terra. Deus também não escolheria um pai qualquer. Ou você acha que Deus escolheria uma mulher extraordinária para ser mãe de Jesus, escolheria qualquer pai? Não. Deus, a mesma qualificação, ou os mesmos requisitos no que diz respeito a caráter, no que diz respeito à obediência, no que diz respeito a entendimento, no que diz respeito à compreensão, no que diz respeito a discernimento espiritual, Deus também procurou um homem que também tivesse essas mesmas características, porque senão ele não seria coerente. Deus não procuraria uma mulher com essas características e um homem que não estivesse nem aí para o que estivesse acontecendo, um homem que não tivesse sensibilidade, um homem que não tivesse discernimento, um homem que não fosse homem, um homem que não assumisse sua postura de homem e de marido dentro da sua casa. Seria incoerente da parte de Deus. Então nós temos aqui na vida desse casal um equilíbrio naquilo que Deus quer para a família, e qualquer família que submeta à vontade de Deus, quem crê nisso diga amém. Amém. E José mostra isso. A palavra do Senhor diz, agora no capítulo 1, a partir do versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, em algumas traduções diz desposada, melhor dizendo, mas antes que se unissem, ou seja, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então nós conhecemos muito bem essa história, nós conhecemos muito bem do que se trata. Maria, antes mesmo de se ajuntar com José, de se tornar esposa, de ter um relacionamento íntimo, ela se encontrou grávida. Ela ficou grávida antes de se casar, ainda estava desposada, noiva de José. E isso era algo muito grave, isso implicava em apedrejamento, isso implicava numa série de coisas que a lei de Moisés mandava para uma mulher que se encontrasse dessa forma. E a Bíblia diz que quando José descobre isso, versículo de número 19, por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. De certa forma, José ia assumir esse BO para livrar Maria. Então você vê o caráter desse homem, o comprometimento desse homem, a preocupação que ele tinha com essa mulher. E você que está aqui nessa noite, queridos, que é marido, vá pensando nisso, porque é isso que o Senhor está nos ensinando desse culto de família. Olha a visão desse homem, José. Ele não queria difamá-la, ele não queria expor aquela mulher publicamente. Quantos homens acabam fazendo isso nos nossos dias? Difamando a esposa, expondo publicamente, muitas vezes problemas que tem, e falam com todo mundo, e conversam com quem não tem que conversar, e acabam jogando na rua coisas que eram para estar de forma íntima ou tratadas em um ambiente fechado e com pessoas de confiança para que possam ajudá-los. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. José é esse homem que tem esse entendimento.
que guarda, que protege. E a palavra do Senhor diz que no versículo 20, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O que esse homem nos mostra, querido? Primeiro, que é um homem que protege a mulher, é um homem que se preocupa com a reputação da sua mulher e é um homem que é ligado com Deus. Deus fala com esse homem e esse homem ouve a voz de Deus. Queridos, uma família abençoada é uma família que tem um marido que ouve a voz de Deus. Quantas vezes, queridos, as famílias são destruídas por decisões de maridos que não ouvem a voz de Deus, que não buscam em Deus o discernimento, que não buscam em Deus a compreensão, que não buscam em Deus uma resposta, uma direção para aquilo que é necessário para a sua família e acaba se perdendo. Mas José nos mostra que ele é um homem, que ele ouve a voz de Deus. E um homem que ouve a voz de Deus recebe responsabilidades de Deus. E quando eu falo de receber responsabilidade de Deus, entenda isso, marido, nessa noite. Entenda isso como um presente, como uma honra, porque Deus dá responsabilidade àqueles a quem Ele tem certeza que dá conta do recado. Aqueles a quem Deus não dá responsabilidade, está dizendo assim: rapaz, eu não confio em você, você não está pronto, você não está preparado, né? Você está meio frouxo ainda, precisa de firmar o corpo. Mas aquele homem que ouve a voz de Deus, homem antenado com Deus, e que Deus dá responsabilidades, este homem, Deus está dizendo para ele: rapaz, eu confio em você, você é um cara que está preparado, você é um cara direito. Você sabe por quê, queridos? Olha a responsabilidade que Deus dá para José, presta atenção. O anjo fala com José assim agora, no versículo de número 21, ela dará à luz a um filho e você, fale comigo, você. Mais uma vez, você. Deus dá responsabilidade para José. Você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Quem escolhe o nome é Deus, mas Deus fala com José assim: José, eu vou te dar a responsabilidade e a honra, porque é o pai que dá o nome para o filho, principalmente dessa cultura judaica. É o pai que dá o nome para o filho, o pai é o responsável, o pai é o genitor. Deus está falando com ele: José, você é tão especial. Esse menino que está sendo gerado não tem intervenção sua, não tem semente humana, foi concebido pelo Espírito, mas eu vou dar responsabilidade e a honra para que você dê o nome dele, e o nome dele será Jesus. Aleluia. Irmãos, olha que coisa linda na vida de José. Esse homem é um homem extraordinário, gente. Esse homem precisa ser mais falado, esse homem precisa ser mais dito, esse homem precisa ser mais ensinado sobre esse homem. É um homem íntegro, é um homem de caráter que Deus escolhe para ser o pai do filho dele nessa terra. José, você vai dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem está me entendendo, diga amém. Irmão, eu não sei você, mas eu quero ser, durante a minha vida, ter uma filha, um pai como José, porque eu quero que a minha filha em todo tempo sinta essa segurança. Eu quero que a minha família em todo tempo sinta essa segurança. A sua família precisa sentir a segurança. Eu tenho um pai, eu tenho um marido que é um homem de Deus, que ouve a voz de Deus, que recebe a responsabilidade de Deus, que faz o que Deus manda ele fazer. Tem os maridões aí que querem ser assim, diga amém. Aleluia. Venha comigo agora para o capítulo 2. Capítulo 2. A palavra do Senhor diz, no versículo de número, a partir do versículo de número 13, capítulo 2 de Mateus, verso 13. A palavra do Senhor diz assim: os magos vêm para visitar Jesus, passam por Herodes, cadê o rei dos judeus? Herodes fica preocupado, e a palavra do Senhor diz que como os magos não voltaram para avisá-la onde havia nascido o rei dos judeus, agora ele quer matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Esse é o contexto. Verso 3 diz assim: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu em sonho para quem? Apareceu em sonho para quem? Para José. E disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho.
Queridos, quando Deus encontra um marido, quando Deus encontra um pai, quando Deus encontra um homem que é obediente, que é temente, que é sensível, que ouve a voz dele, Deus não deixa de falar com esse homem. Deus aponta para esse homem os perigos, Deus aponta para esse homem as dificuldades, Deus aponta para esse homem o caminho ou os caminhos que ele deve seguir, Deus fala com esse homem daquilo que está assediando a sua casa, Deus mostra, porque este homem que ouve a voz de Deus, que está antenado com Deus, esse marido que ouve a voz de Deus, que está antenado com Deus, esse pai que ouve a voz de Deus, que está antenado com Deus, Deus tem o prazer de abrir os seus olhos, de falar aos seus ouvidos para preservar a sua casa. Eu nunca passei, nem quero passar por essa experiência. Alguém aqui já passou pela experiência de perder um filho aqui? Graças a Deus, ninguém que está aqui nessa noite. E queridos, eu já como pastor, nós já passamos por essa situação de amparar famílias, pais que enterraram seus filhos. Uma coisa muito triste. Seja por uma questão de enfermidade, muitas vezes sejam filhos que foram perdidos para as drogas, para o crime, mas uma coisa é comum, de os pais dizerem o seguinte: não é natural, não é normal. Enterrar o filho dói demais. Não é assim que a vida foi feita. E é interessante, queridos, que Jesus foi procurado para ser morto. Esse menino, desde a sua concepção, desde o seu nascimento, desde a sua tenridade, o diabo tem tentado fez de tudo para tentar matar essa criança. Mas um pai que está antenado, um pai que está ligado, Deus está chamando a atenção dele: José, pega o menino e some, pega o menino e foge, pega o menino e vai para o Egito, porque Herodes vai procurar matá-lo. Queridos, um pai que está ligado com Deus é um pai que protege a sua casa. Um marido ligado com Deus é um marido que protege a sua casa. O mal pode tentar de todas as formas, se você estiver ligado com o Senhor sempre vai trazer uma válvula de escape. Vai para o Egito. A Bíblia diz que ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite. Isso me chama muita atenção, queridos. Quem podia esperar no dia, amanhã de manhã a gente vai, semana que vem eu vou, quem sabe mês que vem. Não, ele ouviu a voz de Deus e saiu imediatamente durante a noite. Estratégia. É um homem que tem estratégia. Ele sabe que durante a noite ele vai ser menos procurado, durante a noite ele vai passar por deserto, durante a noite é mais tranquilo do que viajar durante o dia, apesar de fazer muito frio, mas é melhor viajar no frio, no deserto, do que no calor do dia. Olha para você ver a mentalidade desse moço. Olha que homem estrategista, olha que homem que sabe como fazer. Queridos, muitas vezes os pais, os maridos se perdem porque não sabem como fazer, não sabem como proceder, mas a palavra do Senhor diz em Tiago que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Se você não sabe como proceder, se você não sabe como agir, vai para os pés do Senhor e fala: Senhor, me dá sabedoria, eu quero aprender do Senhor, eu quero ser cheio de sabedoria. Para quê? Para que a minha família não pereça. E ele, foge durante a noite. Para a gente ganhar tempo, agora, versículo 19. Diz assim: depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, lá no Egito agora, e disse: levanta-se, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos todos que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Pela terceira vez, queridos, o anjo do Senhor aparece a José. Aparece a José: receba sua mulher, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Aparece a segunda vez e fala assim: foge para o Egito para preservar a sua família. Na terceira vez ele fala: volta para o Egito, porque está tudo em paz. Queridos, quando um homem de Deus, como um marido de Deus, um pai de Deus, e tenta o pai de Deus, é um pai que é do Senhor, não é o pai de Jesus Cristo, né? Um pai que é um pai cheio de Deus. Quando ele caminha dessa forma, querido, olha para você ver que coisa linda. Primeiro, ele constitui uma família porque Deus falou com ele: fica, o que está escrito, o que está sendo gerado dela é do Espírito. Ele salva uma família, por quê? Porque ele ouve o Senhor: vai para o Egito, porque querem matar o menino. E ele vive bem, como nós ouvimos ontem do pastor Winston pregando lá em Itacoatiara. Quer ter dias felizes? Ele tem uma vida tranquila, ele tem uma vida abençoada, ele tem uma vida estruturada, porque ele ouve Deus dizendo: volta para Jerusalém, porque está tudo tranquilo. O que você precisa, o que vocês tinham que temer, já passou. Agora está tudo em paz.
e ele volta para o Egito, porque José é um homem, é um pai, é um marido que está ligado com Deus. Eu queria que todos os pais e maridos ficassem em pé agora, no nome de Jesus, aí no seu lugar. Nós vamos orar por você. Nós vamos falando e vamos orando. Amém? Pais e maridos. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, que a bênção que estava sobre José, deste homem, ela esteja sobre as nossas vidas. Que nós sejamos homens que ouçamos a voz do Teu Espírito, para não sermos enganados, para não sermos confundidos, para trazermos, ó Pai amado, livramento sobre a nossa casa. E quantos livramentos nós precisamos, ó Pai amado, da seta, dos dardos inflamados do inimigo, das ideologias, dos nossos filhos que estão sendo atacados nas escolas, nas faculdades. Deus, dá-nos esse discernimento que o Senhor deu para José, dá-nos essa ligação que José tinha com o Senhor, de ouvir a Tua voz, para o Pai amado ter que fugir quando tiver que fugir, ter que voltar quando tiver que voltar, sempre antenado com a voz do Teu Espírito. Senhor, tira da nossa mente, do nosso entendimento, toda obstrução no nome de Jesus. Que nós tenhamos, ó Pai amado, uma mente liberada, tenhamos, ó Pai amado, o nosso discernimento de espírito aguçado, e que principalmente nós não sejamos, ó Pai amado, tardios nas decisões que o Senhor nos mandar tomar. Quando o Senhor falar conosco, nós sejamos como José, imediatamente nós obedeçamos a Tua voz. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Pode se assentar no seu lugar. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 19. Maria. E Maria é mais tranquilo de falar, não vou gastar tanto tempo com ela, porque todos nós sabemos das qualidades dessa mulher. Obediente, uma mulher que foi desafiada a quebrar todos os princípios religiosos da sua época, foi desafiada a quebrar todos os padrões culturais da sua época. Imagina você, Maria devia ter entre 16 e 17 anos de idade, você aparecer grávida e perguntar quem é o pai. Ela fala, eu fui gerado aqui, está sendo gerado aqui, foi Deus que fez. Essa risadinha aí mesmo, que todo mundo deu para ela, entendeu? Essa aí mesmo, né? Que negócio é esse? Né? Então, essa mulher, ela foi desafiada e aceitou o desafio, uma mulher extraordinária, obediente, uma mulher que obedeceu ao Senhor em tudo. Inclusive, Maria tem algo que eu acho muito importante, que nós temos uma frase no meio cristão, que eu falei e repeti essa frase há muito tempo, mas depois que eu, prestando atenção na vida de Maria, eu mudei isso. A frase é a seguinte: você não deve perguntar a Deus o porquê, mas o para quê. Você não deve perguntar para Deus o porquê das coisas, mas o para quê, ou seja, qual é o objetivo. Maria me ensinou que a gente não deve perguntar nem porquê, nem para quê. Maria perguntou para o Senhor assim: como se dará isso? Aconteceu uma coisa na sua vida, por quê? Ou para quê? Senhor, como é que eu tenho que passar esse negócio? Só quero saber do Senhor como é que eu enfrento isso, porque é isso que Maria quis saber. Senhor, como é que vai se dar isso? Como é que essas coisas vão acontecer, visto que eu sou uma virgem, não conheço homem algum, então só me explica, como é que se dará isso? Eu quero entender o processo. É isso que Maria falou. Vai descer sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra, e o ente que for gerado em ti será chamado Filho de Deus. Pergunta para mim se Maria entendeu alguma coisa. Não sei se ela entendeu, mas Deus explicou. Se ela entendeu ou não entendeu, não sei. Ela deve ter pensado, eu sei que para gerar precisa de um contato com o homem, mas se não vai, é o Senhor, então tá bom. Beleza. Mas essa é a pergunta de Maria. Eu quero entender o processo. Sabe, queridos, isso é importante para nós, porque muitas vezes, não vou perguntar quero perguntar o porquê, mas para quê? Nem sempre Deus vai te falar para quê. Você imagina se Deus fala com Moisés lá no princípio que ele não ia entrar na terra prometida. Você acha que Moisés ia encarar? Deus nem sempre vai dizer o para quê, queridos. Sabe por quê? Porque muitas vezes, se ele falar o para quê, ele vai atrapalhar o processo. Agora, o processo ele pode dizer, ele pode nos mostrar, ele pode falar. Então é só um particular aqui que Maria me ensina muito. Hoje eu não pergunto para Deus nem por quê, nem para quê. Quando eu tenho coragem de perguntar, eu só falo com ele, Senhor, só me ensina.
Como se dará isso? Qual é o processo? Para eu entender e passar por ele. Então Maria é essa mulher. Mas o que eu queria chamar a atenção das irmãs nessa noite acerca de Maria é o que Maria guardava no seu coração. Nós sabemos, queridos, acontece isso com homem, mas com mulher mais ainda. A mulher guarda muita coisa no seu coração, né? Coisas boas e também coisas ruins. Para quem sabe que é casado e vira e mexe, né? Levanta um defunto lá de 1900 e borrachinha, não é verdade? Mas você se lembra, né? Mas você lembra quando fez isso? Você lembra quando aconteceu isso? Mas você... Estou falando mentira ou verdade, irmã? Verdade, né? Sempre tem um defuntinho que ele fica com o dedinho do lado de fora assim, de vez em quando vai lá e puxa ele assim, né? Acontece. Não deveria, mas acontece. Mas eu queria que vocês, nessa noite, nós aprendêssemos com Maria. A partir do versículo 15, diz assim, capítulo 2 de Lucas, verso 15. Quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a acontecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Então eles recebem a direção, chegam até o lugar e eles dão testemunho. Fale comigo, dão testemunho. De novo, dão testemunho. Os pastores dão testemunho de tudo aquilo que eles ouviram de Deus para poderem chegar naquele lugar. Amém? Estão me entendendo? Caminhando comigo? Amém? Todos os que ouviram, verso 18, que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Queridas irmãs, Maria não decidia guardar no seu coração mágoas. Maria não decidia guardar no seu coração rancor. Maria não decidia guardar no seu coração tristezas. Maria não decidia guardar no seu coração frustrações. Maria não decidia guardar no seu coração decepções. Mas pastor, quer dizer então que a gente não pode ter? Não, a gente passa por frustrações, a gente passa por tristeza, a gente passa por decepções, a gente passa por angústia, a gente passa por uma pancada de coisa que a gente não gostaria de passar, irmãs. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é, não guarde isso no seu coração. Não permita que isso encontre um espaço no seu coração. Porque quando nós permitimos que isso entre no nosso coração, nós estamos cultivando doença para a nossa alma, nós estamos cultivando doença para a nossa mente, nós estamos cultivando doença para o nosso corpo. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Maria não guardava essas coisas. O que Maria decidia guardar no seu coração? Tudo aquilo que era falado acerca do menino. Ou seja, Maria dava importância para guardar tudo aquilo que era associado com as coisas que vinham do céu. Maria guardava no seu coração as promessas acerca do menino. Maria guardava no seu coração as promessas acerca daquilo que ele seria, como ele faria. Maria guardava no seu coração as palavras, e eu quero aqui parafrasear o que diz Jeremias no capítulo 3, Maria guardava no seu coração aquilo que podia lhe dar esperança. Irmã, guarde no seu coração o que pode dar esperança. Eu estou numa aflição, a situação aqui em casa, uma situação com meu marido, uma situação com meu filho, aquela coisa toda. Guarde no seu coração. A palavra de Deus diz assim, filha, no mundo vocês vão ter aflições. Eu falei com vocês, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A luta é muito grande, é pesada, eu estou cansada. E está mesmo, tenho certeza disso. Mas guarde no seu coração a palavra de Jesus. Vinde a mim, filha, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Guarda isso no seu coração. É pesado, está doendo. Filho, o meu fardo é leve. Vamos trocar? O meu jugo é suave. Você sabe o que é jugo, né? Canga, né? Que põe no pescoço do boi. Alguns historiadores dizem que existiam carpinteiros muito ruins
muito porcos naquela época, eu já li sobre isso, e que na hora de fazer a canga do boi, o jugo, ele não lixava direito, ficava algumas ferpas, e quando o boi trabalhava com aquilo, aquilo ia machucando e ferindo, e abria feridas enormes em bois que morriam por causa daquilo. Quando Jesus fala que o meu jugo é suave, ele estava dizendo, eu sou um carpinteiro que não faz serviço porco. O meu jugo é bem lixado, tranquilo, não vai te machucar, não vai te ferir. Então a vida pode estar te ferindo, o relacionamento pode estar ferindo. Toma o meu jugo sobre você, porque ele é suave, ele não vai te ferir. Ah, eu estou ferido, eu estou machucado. Não guarde isso no seu coração. Vá aos pés do Senhor, porque o Senhor tem bálsamo para curar todas as suas feridas. Quem está me entendendo, diga amém. Amém, queridos? Então, Maria guardava essas coisas, os testemunhos, as palavras acerca do seu filho, ou seja, aqui nós estamos falando de mulheres que guardam a palavra de Deus no seu coração. O salmista diz no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E, queridos, é interessante porque essas coisas que não prestam, que nós guardamos muitas vezes no nosso coração, elas só nos levam a pecar contra o Senhor, porque a primeira coisa que essas coisas vão fazer conosco é nos levar a murmurar contra o Senhor. Então não guarde isso no seu coração. Vamos aqui para o capítulo, ainda no capítulo 2, versículo 51. Olha que coisa linda, 51. Então foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. Está falando de Jesus. Depois eu vou voltar nesse texto para falar dos filhos. Sua mãe, Maria, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. O menino Jesus agora desapareceu 3 dias. E agora eles voltam procurando no meio dos parentes. Onde é que está? Encontra no templo. E ela chega no templo e vê ele conversando com os doutores da lei. E ela chama aquele menino para vir novamente junto com eles, e ela diz assim que ele lhes era obediente, e sua mãe guardava essas coisas no seu coração. Minha querida irmã, hoje, nesse culto de família, eu quero orar por você, para que Deus retire tudo aquilo que não tem que ficar guardado no seu coração, para que Deus cure o seu coração, para que Deus faça uma limpeza no seu coração, e que você possa guardar no seu coração aquilo que traz esperança, guardar no seu coração a palavra de Deus, guardar no seu coração as promessas de Deus, guardar no seu coração a esperança que o Senhor produz no coração de toda mulher que tem um coração aberto para receber o que Ele tem para Ele. Quem quer receber essa oração, fica de pé aí no seu lugar. Nós vamos orar por todas as mães e mulheres e esposas, né? Nessa noite, no nome de Jesus. Quem é mãe, quem é esposa, fica de pé, nós vamos orar no nome de Jesus. Aleluia. Pai, eu quero apresentar essas mulheres preciosas que o Senhor tem colocado aqui nesta noite, que o Senhor trouxe aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra. O Senhor sabe, Pai amado, o que se passa dentro de cada coração. O Senhor sabe o que elas têm guardado no coração delas, ao longo do tempo em que se tornaram esposas, ao longo do tempo que se tornaram mães. São tantos os desafios, Senhor. São tantos os desafios da maternidade, desafio de ser esposa, desafio de ser mulher, desafio de ser dona de casa, desafio de ser, ó Pai amado, uma mulher que trabalha fora e trabalha dentro de casa. Deus, são tantos desafios. E nessa jornada, ó Pai amado, muitas vezes vão ficando coisas acumuladas no coração, coisas que trazem tristeza, que trazem angústia, que trazem dor, que machucam, que ferem. Mas nessa noite eu quero ministrar uma oração, ó Pai amado, de restauração, uma oração, ó Pai amado, de renovação, uma oração, ó Pai amado, de uma limpeza espiritual, onde tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não tem que ficar guardado, toda a raiz de amargura, todo sofrimento, que seja arrancado nessa hora no nome de Jesus Cristo, que haja uma limpeza no íntimo das tuas filhas, e que elas possam, ó Pai amado, substituir esses sentimentos, essas lembranças, ó Pai amado, por aquilo que traz esperança, pela palavra do Senhor, pela palavra geradora de vida, pela palavra geradora de esperança, pela palavra geradora de renovação, pela palavra geradora de restauração, pelo bálsamo do teu Espírito derramado sobre elas, trazendo refrigério às suas almas, em nome de Jesus Cristo. E que elas sejam, ó Pai amado, abençoadas, fortalecidas, em nome de Jesus. E as irmãs que creem digam amém. Pode se assentar no seu lugar. Ainda no capítulo de número 2, sobre os filhos. E por mais que a gente já casou,
já é pai, todos nós somos filhos. Então aqui era para todo mundo, né? A palavra do Senhor fala sobre Jesus, como Jesus se procedia. Esse texto aqui, eu guardei ele para nós falarmos dele, capítulo 2, a partir do versículo 41, né? Diz assim que todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Ou seja, José e Maria perderam Jesus. Isso mostra uma humanidade muito grande, queridos. Mostra algo que pode acontecer com os pais, tá certo? Eu vou falar para vocês entenderem, mas que os filhos, que são filhos como Jesus, há um diferencial. E há um diferencial até por causa dos pais. Então, vamos aqui traçar isso aqui com dois vieses. O primeiro, José e Maria foram pai e mãe, ou seja, pais, que ensinaram Jesus o caminho que ele deveria andar. Então, essa é a primeira coisa que é muito importante. Não pense que Jesus estava aqui no templo porque ele era Jesus, o Filho de Deus. Não, era Jesus menino mesmo. Tá certo? Porque Jesus ele aparece para começar o ministério dele só com aproximadamente entre 29 anos e meio e 30 anos de idade. E mesmo assim ele apareceu como homem. Jesus aqui ele era 100% homem. Chorou por cada perda do seu amigo, tinha fome, desculpe a liberdade, mas tem gente que nunca pensa nisso. Jesus tinha suas necessidades fisiológicas, defecava, urinava como qualquer ser humano. Jesus é gente. Amém? Amém? Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas é isso mesmo. Jesus é gente. Jesus comia, tinha que sair. Gente, Jesus era um ser humano, como todos nós. Amém, queridos? Por isso que o escritor aos Hebreus diz, ele passou por tudo aquilo que nós passamos e por isso ele nos entende e é o sumo sacerdote que nos representa diante do Pai. Porque quando a coisa pega e o Deus quer fulminar a gente e falar, olha, eu já passei por aqui. Eu fui o único que consegui passar ileso. Eles não conseguem. Tem misericórdia aí. Amém, queridos? Então, Jesus é um menino como qualquer menino judeu, mas que os seus pais o ensinaram no caminho. Esse é um problema que nós vemos nos nossos dias, que muitos pais querem ver os seus filhos sendo bênçãos, mas não ensinam no caminho. Querem ensinar o caminho, mas não ensinar no caminho. Há uma diferença. Ensinar o caminho é você dizer assim, olha, vai, vira ali, à direita, à esquerda, você vai chegar lá. Você está ensinando o caminho. Agora, ensinar no caminho é você estar junto com ele. Então, meu filho, eu vou te ensinar no caminho. Olha, você vai sair por aqui comigo, nós vamos virar aqui, tá vendo? Até chegar lá. Eu lembro do meu pai me ensinando no caminho a atravessar a rua. Uma vez eu fui atravessar a rua e vi uma bicicleta. Aí eu fui para lá, a bicicleta foi, vim para cá, a bicicleta foi. E ficava aquele negócio. Meu pai segurou na minha mão e falou comigo assim, quando acontecer isso, você para. Porque você deixa que ele escolhe o caminho que ele vai passar. E era interessante, porque aconteceu isso algumas outras vezes. Ia passar a bicicleta, via eu parava e o cara, vá para lá ou para cá. Mas se você ficar assim, você vai, acaba que os dois, uma hora colide. Então meu pai me ensinou no caminho. Outra coisa, meu filho, quando você for atravessar a rua, olha para um lado e olha para o outro, porque a rua pode ser de mão dupla, pode vir carro daqui, você olha daqui não vem, mas você vai atravessar, vem de lá, pum, pega você. Então essas coisas é ensinar no caminho. Mas hoje os pais querem fazer o quê? Não, meu filho, vai, tem escola dominical? Você vai lá, vai indo, que depois eu vou. Quer que o filho lê Bíblia, mas o filho não vê ele lendo Bíblia. Ele quer que o filho ore, mas o filho não o vê orando. Um dos lugares que eu mais li a Bíblia na minha vida é no banheiro. Em casa o banheiro nunca ficou fechado, a porta aberta. Então eu ia para o banheiro, aí eu pegava o cesto de roupa suja, colocava na frente assim, tipo o pulpo, pegava a Bíblia e botava assim na frente. E ficava ali, lendo Bíblia. E tal. Mas cansei de pegar minha filha Samara com 4, 5, 6 anos, mesma coisa. Ela tinha a biblinha dela, na feira pegava o cesto, botava na frente, pegava a biblinha dela e ficava lá. Eu ficava olhando assim e falava assim, puxa vida, que legal. Mas por que ela fazia aquilo? Porque ela me via fazer. Então, muitos pais hoje não têm essa bênção, né, nos seus filhos, por quê? Porque eles não ensinaram. Então, precisa ensinar. José e Maria ensinaram. Então, esse é um viés. O segundo viés é, todo pai e toda mãe corre o risco de perder os filhos. Eu tive na nossa comunidade de fé um casal que trabalhava, né, numa determinada área da nossa igreja. Eu vou falar aqui porque
né? Tá sendo gravado, eu sempre tenho cuidado de dar o testemunho, mas tomar cuidado, porque hoje tudo vai para a internet, né? Mas uma das suas filhas se envolveu numa área do lesbianismo. E ficou muito complicado a situação para eles, no sentido de falar comigo assim, pastor, nós queremos abandonar o nosso ministério, porque para nós é incoerente. Como é que a nossa filha entra nesse caminho e a gente é da igreja, a gente está aqui? Eu falei, filha, vocês não têm culpa, eu sei que vocês ensinaram no caminho. Vocês ensinaram, eu conheço desde pequenininho. Né? Então depois passou um tempo, esse problema, essa menina foi restaurada, eu fiz o casamento dela alguns anos depois. Por que eu estou querendo dizer? Porque mesmo como pais, que às vezes que ensinam no caminho, pode correr o risco de perder um filho na jornada. Como também, como pais, a gente pode perder de vista os filhos na jornada, mas ele, por ter sido ensinado, ele não vai se perder. E é esse que eu quero chamar a sua atenção na fala de Jesus Cristo. Porque os pais perderam o filho, perderam Jesus na jornada. Mas quando foram encontrar, onde é que ele estava? No templo. Ou seja, o que eu quero dizer aqui com filhos? José como esse exemplo, Maria como essa mulher que sabia o que guardar, e nossos filhos, todos aqui somos filhos. Os nossos pais podem até nos perder, os nossos pais podem até partir como o meu partiu, mas nós enquanto filhos jamais nos perderemos de Jesus Cristo. Nós enquanto filhos vamos sempre estar no lugar de segurança que é na presença do Senhor. Sabe, queridos, quando José e Maria voltam pelo caminho procurando onde é que estava o seu filho, está aí na sua casa, não, vai na casa de um parente, não está, vai na casa do outro, não está, vai na casa do amigo, não está, ou só sobrou o tempo, vamos lá, quando chega lá, Jesus está lá. Que nós, enquanto filhos, queridos, possamos ser como Jesus, esse filho que está sempre na presença do Pai. E o filho que está na presença do Pai cumpre o que o apóstolo Paulo falou. Ele é obediente aos seus pais, ele alegra o coração do Pai, ele enche o coração dos pais de alegria, de esperança, ele é um prazer para os pais. Por quê? Porque ele escolheu estar sempre na presença do Senhor. Filhos no trabalho, mas na presença do Senhor. Na faculdade, mas na presença do Senhor. No ensino médio, mas na presença do Senhor. No ambiente como esse, mas na presença do Senhor. Jogando futebol, mas na presença do Senhor. Pode até torcer para o Cruzeiro, para o Flamengo, mas está na presença do Senhor. Deus perdoa. Quem está me entendendo, diga amém. Filhos que se encontram na presença do Senhor. Pais que ensinam. Faz parte, queridos. Ensinando, ainda é possível perder como eles perderam Jesus. E se não ensinar? Já parou para pensar nisso? E se não ensinar? Nós, enquanto pais, o nosso desafio, a nossa postura é ensinar os nossos filhos a estarem na presença do Senhor. E enquanto filhos, o nosso comportamento é buscar, escolher, todos os dias, estarmos na presença do Senhor. Então, todos nós somos filhos, né? Vamos ficar em pé. Nós vamos orar agora pelos filhos, para nós enquanto filhos. Aleluia. Senhor, somos todos filhos. Todos somos filhos. Filhos de pai e mãe. Alguns conheceram ou não seus pais, ou não suas mães biológicas. Outros foram acolhidos por um pai ou por uma mãe e que lhes deu toda essa segurança, mas somos todos filhos. E Jesus aqui, ensinando-nos como filho, ele está dizendo para a gente assim, eu como filho sempre procurei andar na presença de Deus, ou na presença do meu Pai, na presença do Senhor. Deus, a gente é desafiado todos os dias a nos afastarmos da sua presença. Nós somos bombardeados todos os dias a questionarmos muitas vezes estar na tua presença. E pessoas falam de uma coisa e outros falam de outra, e novas ideologias e filosofias e entendimentos e até mesmo no nosso meio evangélico, há tanta coisa, ó Pai amado, mas o que nós enquanto filhos queremos é fazer como Jesus fez. Por que vocês me procuravam em outro lugar? Eu estava na casa do meu Pai. Sabe, Senhor, quando as pessoas nos procurarem em qualquer lugar, tomara que elas não nos encontrem. Mas quando elas nos procurarem na presença de Deus, ela vai encontrar os seus filhos na presença do Senhor.
Ela vai nos encontrar enquanto filhos, na presença do Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, o Pai nosso que está nos céus e que nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E nós queremos andar como filhos na tua presença. Por favor, Senhor, que o Senhor nos conserve em todo o tempo. Que a gente não perca esse desejo, que a gente não perca, Pai amado, essa vontade, que em todo o tempo o Senhor olhe para nós e nos veja na tua presença, e nós olhemos para o Senhor e nos encontremos na tua presença. Pai amado, pais como José, que são homens que ouvem a tua voz, estão antenados com o Senhor, que o Senhor usa esses homens para proteger, usa esses homens, ó Pai amado, para livrar, usa esses homens para fortalecer família, usa esses homens, ó Pai amado, para trazer segurança. Que o Senhor faça-os nessa noite nas nossas vidas. Mulheres como Maria, que escolhem guardar a promessa, que escolhem guardar a esperança, que escolhem guardar aquilo que traz paz, que escolhem guardar aquilo que traz alegria no seu coração. E filhos que não saem da tua presença. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Orientação para o pai.